Olá, muito boa noite. Hoje estou-vos a falar aqui da APSIG e vamos aqui falar o porquê do coaching infantil. E hoje queremos trazer aqui várias questões, como é que surge o coaching infantil, como é que ele vai servir e exatamente os benefícios também, o que é que podemos aqui trazer com tudo isto, com esta nova metodologia que nós vos queremos apresentar. E para isso quero aqui convidar muito especialmente a Palmir, ela que idealizou esta metodologia e que realmente vai aqui participar connosco. E já está aqui a Márcia. Que bom, boa noite, Márcia, tudo bem? Tudo ótimo, minha amada, que delícia estar convosco e com todos vós aí em Portugal, uma grande alegria. Nós temos também alguns alunos que estão entrando aqui agora, que delícia! É Que tão bom. feliz para mim, a gente está inaugurando aqui a primeira live da Associação Portuguesa de Infanto Juvenil. É muito feliz isso para mim, me traz uma enorme felicidade no meu coração. A gente fazendo. Ah, Flávia Puyal também chegando. Flávia Puyal já está morando aí em Ela ainda não Portugal. chegou, ela vem agora, esperemos que esta semana. A Ainda Flávia não. também, não. Ah, por A conta. Flávia também faz parte aqui da base da associação. Olá, E olá, Flávia, que delícia ver você aí. Já vi também acho que a Bárbara Chiqueiro também entrou. E a também. Marina Motim chegando. Ai, que bom, que bom. Que delícia, coisa boa ter você. Que delícia. É, Márcia. E para nós é um orgulho enorme ter-te aqui connosco, podermos aqui contar com a tua presença e principalmente com todas as palavras que nos virás trazer, de certeza, porque é um passo gigante, não é? Criarmos esta associação. A ideia, aliás, as duas principais ideias de criar a associação foi de facto trazer aqui um código de ética, aqui uma regulamentação que não existe, muito menos em Portugal, não é? E também poder alargar esta metodologia às escolas com outra base, em que podemos ir em grupo, em que podemos chegar ao país todo. E, portanto, a associação tem muito esses dois grandes eixos de orientação. Mas, primeiro de tudo, Márcia, queria-te perguntar, como é que surge o coaching infantil? Conta-nos. Vou botar para você, mas antes eu não posso deixar de parabenizar a Inês, primeiro pela grande iniciativa de tomar pé dessa associação, e eu sei o empenho, a quantidade de tempo e de dedicação dela para que esta associação acontecesse. Então, eu preciso verdadeiramente aclamar você nesse momento pelo seu empenho, pela sua Obrigada. dedicação, e é justamente pessoas como você que fazem essa mudança, fazem a diferença, congregam pessoas. Parabéns por isso, Inês. Também não posso deixar de parabenizar a Inês pelo excelentíssimo trabalho que ela realizou agora. Ana Bortoleto chegando aqui com a Oi. gente, acabou de entrar. O excelentíssimo trabalho que ela realizou na formação da nossa última turma, que terminou agora no domingo, a formação presencial em Portugal. Já está sendo possível fazer a formação presencial com um número restrito de pessoas. Ela fez com um número de 22 pessoas. Foi assim, excepcional a formação Foi dessas lindo. pessoas. Foram 4 dias de grande transformação dessas pessoas. Não sei se tem alguém da turma 3. É capaz, eu já vi assim um ou outro entrar, porque eu já também coloquei no grupo e disseram que iam estar aqui. Eu acho que sim, eu acho que também já estão aqui. Aqui, eu estava na turma, coloca aqui para mim, eu estava na turma que terminou domingo. Me diz para a gente como é que você está se sentindo, conta para nós como é que foi isso. E aí, pessoal, é muito bacana a gente estar junto. Eu quero muito vos dar apoio, quero muito estar junto convosco, porque não é porque a Inês não possa fazer isso sozinha, ela tem plena condição de fazer isso sozinha. Mas é muito importante que vocês estejam se sentindo apoiados por nós aqui do ICIGE e sabendo
claramente essa parceria belíssima que existe entre o ICIG e o APCIG. APCIG. O Isso. APCIG, né? Então, a gente está junto nessa empreitada. Vou contar para vocês como é que começou a ideia de juntar coaching com criança, né? Na verdade, eu cheguei no mundo do coaching, eu sou psicóloga por formação, e cheguei no mundo do coaching mais ou menos em 2005. Eu e Pedro fizemos as nossas primeiras formações em 2005, 2006, e dali eu me encantei muito com o coaching. Eu já não vinha clinicando há alguns anos, eu cliniquei muitos anos em psicologia, atendi muitas pessoas, atendi muitas crianças, muitas famílias, eu trabalhei durante muitos anos com escolas, mas na época que eu fiz a formação em coaching, eu já não estava mais atuando com famílias, nem atendendo clinicamente. Eu estava dentro das corporações, fazendo muitos treinamentos com equipas, com presidentes, diretores de áreas, enfim. Eu estava nesse outro projeto lindo também, que eu amei fazer durante muitos anos. E o coaching veio me trazer uma grande contribuição, uma grande quantidade de ferramentas no auxílio desses executivos e executivas que eu atendia. E ao longo do meu trabalho de coaching, que aí eu comecei a fazer muito coaching. Gente, outro dia eu estava fazendo a arrumação de tudo que a gente tirou lá do escritório, porque nós nos mudamos, fechamos o espaço do escritório. A empresa continuou muito bem, obrigada, mas o espaço a gente fechou devido à pandemia, né? Então, gente, eu achei os meus registros escritos dos meus executivos. Eu perco a conta, mas foram mais de 200 executivos que eu atendi. E eram pastas e pastas, rasguei isso tudo, joguei fora, né? Porque muita coisa confidencial, rasgamos tudo, picamos tudo, jogamos fora. Mas foram mais de 200 executivos que eu atendi. E aí, eu vivia o tempo todo nessas sessões de coaching, o tempo todo era um telefonema que tocava e era uma situação familiar que acontecia. E eu ouvi tantas vezes os meus executivos e as minhas executivas falarem coisas do tipo: tu precisavas estar lá em casa, tu precisavas falar essas coisas com meu filho, falar essas coisas com a minha esposa. Enfim, eu ouvi tantas vezes isso e eu muitas vezes precisava dar um apoio porque as situações que se passavam na casa da pessoa, elas acabam interferindo no trabalho. Então, muitas vezes, durante uma sessão ou outra, eu precisava dar um suporte para lidar com alguma situação com o filho. E foi aí que eu comecei a criar os e-books. Os e-books que vocês, alunos nossos aqui, encontram no módulo 2, foi o primeiro material que eu criei para auxiliar os nossos executivos, com a ideia de dar esse apoio a esses executivos. Márcia, esse material que nós ainda agora, não é? Entregamos aos pais exatamente para os poder auxiliar, para lhes poder dar aqui umas ferramentas, umas orientações e, portanto, ainda é o mesmo material, ainda continua super válido e a ajudar imenso todas as famílias, não é? Esse material que, de uma maneira tão simples, nós conseguimos chegar às famílias e conseguimos realmente dar-lhes ferramentas, porque a educação hoje em dia é completamente diferente, não é? O contexto mudou completamente, não é? E, portanto, isso aconteceu há algum tempo, mas a verdade é que continua super atual aos dias de hoje e continua a funcionar em pleno, certo? Sim, e exatamente a partir dali eu vi que a gente precisava de algo mais, precisava de um método. E aí eu já vinha formando coaches, por uma grande sociedade aqui no Brasil, que me convidou para ser uma trainer deles. Eu já vinha formando coaches. E alguns coaches com quem eu conversava, que eu já tinha formado, diziam assim: mas Márcia, a gente podia tanto trabalhar com criança, né? Então havia uma demanda dos executivos, haviam alguns alunos me perguntando: por que você não faz alguma coisa juntando o coach? Principalmente os pedagogos me falavam muito isso. Os pedagogos e os psicólogos que tinham se formado em coaching comigo para atender adultos, né? Me falavam coisas do tipo: poxa vida, podia ter. Daí eu me entusiasmei e criei o método. Márcia, e há quanto tempo é que esse método existe?
Desde 2015. Na verdade, eu comecei a constituí-lo em 2014, né? Na medida que eu fui sentindo necessidade de fazer esses e-books e tal, 2014. Mas ele se configurou e ele se transformou num programa de formação. A primeira turma aconteceu em julho de 2015. E foi uma turma, assim, muito engraçado como ela se formou, porque Inês era mais ou menos o mês de abril, março, abril, e eu fui para um encontro do Jerônimo Temel. E Sim. aí eu estava com uma ideia de um programa de formação. E algumas pessoas já tinham sabiam sobre isso, e eu quis organizar uma doação de livros infantis para nós darmos para o Jerônimo levar para uma instituição de crianças com câncer que ele contribuía lá em Vitória, no Espírito Santo. E então eu falei, olha, quem quiser, quem estava assistindo naquela ocasião, eu fazia muito Periscope. Quem estava me assistindo nos Periscopes, quem estava me assistindo nas mídias sociais, o Facebook bombava naquela ocasião. E aí eu falei, gente, quem quiser, leva um livro de história infantil para o encontro. E quando eu levantar o livro, a gente vai se encontrar num lugar. Era tanta gente com o livro na mão. E Jerônimo falou assim, olha só, não dá para ser aqui, vocês vão ali para fora, vocês se encontram ali fora. Foi muito legal, foi muito giro. Foi muito giro. Boa. E aí eu comecei a falar, olha só, gente, eu estou preparando um programa de formação. Eu devo estar com esse programa pronto lá por volta de junho, julho. Inês, mais de 30 pessoas na mesma hora deram seu nome e disseram, eu estou na fila de espera para comprar esse programa. Eu falei, gente, o programa não Fantástico. existe ainda não dá para vender nada. Ele só existe aqui na minha cabeça. Eu já estava preparando, mas eu ainda não tinha filmado os vídeos. Sim. E com toda honestidade, eu vendi, e todo mundo sabe disso, todos os meus alunos sabem disso, que estavam naquela turma. Eu vendi um programa que ainda estava sendo criado, validado e construído. E as pessoas já iam aplicando e já iam me dando retorno. Foi fantástico isso. Oh, Márcia, isso só mostra a necessidade que as pessoas sentem de haver, de facto, um método. Isso só mostra o necessário que isso é. Já viste? Aparecerem todas essas pessoas tão interessadas, que nem ainda estava montada e que já queriam e que queriam investir em algo, realmente mostra o que é que este método veio colmatar. Porque eu pelo menos eu sinto cá, acontece muito isso. Os pais sentem-se perdidos, os professores sentem-se perdidos, não sabem o que é que hão de fazer, não sabem. Ainda hoje uma mãe me dizia, eu já tentei de tudo, eu já não sei mais o que é que hei de usar. E é impressionante realmente como é que esse método veio colmatar aqui estas necessidades de ver a educação de uma forma diferente, de estar contextualizada com as crianças e com os jovens deste século, não é? Com as necessidades que eles têm. E realmente, eu acho que tu dizes, e eu levo isso muito comigo, não é? Realmente tu foste inspirada por Deus, Márcia, e isto é um programa que é algo superior a nós, é algo que nos transcende, porque realmente traz-nos muito e leva às famílias uma paz e uma tranquilidade que elas hoje precisam. E realmente é muito necessário. E depois o que eu acho engraçado é que é um método que ainda é um bebê. Ainda no outro dia tu dizias isto e é verdade. Ainda é um bebê, completamente. Não é? Muito por ser completado, há muito por ser criado. O Pedro está me ratificando aqui. Foram mais de 50 pessoas que se interessaram lá naquele encontro em Vitória. A Bárbara aqui, querida. Oi, Bárbara, querida. Delícia estares aqui conosco. É verdade, é algo que transforma a nossa vida e transforma muito rapidamente a situação familiar. E isso que tu falaste agora, Inês, o quanto que essa família pós-moderna que a gente está assistindo, ela não carrega mais consigo
os problemas da nossa infância. Isso. E nem tampouco as soluções que, ao terem sido encontradas na minha infância, na tua infância, que já são tantas gerações depois Sim. da minha, não funcionam mais. São soluções que não funcionam mais. E quando eu olho, né, quando eu vejo assim, como eu fui criada, e eu ouço muitas vezes alguns pais me dizendo assim: ah, eu apanhei e tô vivo. Mas a gente não está Sim. falando de estar vivo ou não está vivo. A gente está falando de você estar esburacado ou você está inteiro. Eu E, fiquei muito esburacada por sim, uma criação que foi a criação que meu pai e minha mãe puderam me dar, tiveram condições emocionais, culturais e sociais para me dar. Então, exatamente. não se trata assim de que a criança só. Não é só a criança mudou. Sim, a criança mudou? Sim. Mas tem uma questão que nós não sabíamos muita coisa. Nós Completamente. desconhecíamos muita coisa. Então, é o mesmo que dizer: ah, as doenças eram diferentes antigamente, morria mais gente. Não, não era só Não. isso. Nós não tínhamos uma série de remédios, porque nós Sim. desconhecíamos. Nós não sabíamos que a higiene era fundamental. Estou falando agora de eras de Sim, primeiras sim, sim, eras, sim. né? De primeiras Uhum. eras. Quer dizer, a gente vai descobrindo coisas também. Então, é um argumento que eu às vezes ouço dos pais, que é um argumento que ele é raso. Quando Sim. a gente diz: ah, eu estou vivo, eu apanhei, estou vivo. Sim, mas o quanto você ficou esburacado? Não havia necessidade de você estar tão esburacado, de você estar E tão... será que é isso que eles querem para os seus filhos também, não é, Márcia? Esse é o Exato, ponto. Então, exato. como é que nós queremos realmente fazer a educação dos nossos filhos? É igual? É isso que eu quero contribuir também? Ou de que forma é que eu Realmente quero contribuir? continuasse a fazer coisas que a gente hoje sabe que não funcionam nem podem funcionar mais, né? E aí eu tenho um exemplo, uma metáfora que eu uso sempre. Quando a Letícia e o Francisco e a Ana Clara eram pequenos, eu fazia sorvete em casa. E o sorvete era delicioso. Eles adoravam o sorvete que eu fazia. Era um sorvete maravilhoso. Até que eu descobri um dia que gordura hidrogenada entupia as veias. Eu usava gordura hidrogenada. E aí, os meus filhos dizem: mãe, faz sorvete. Não posso mais fazer sorvete para ti, Exato. porque hoje eu sei que gordura hidrogenada vai entupir sua veia quando você for mais velho. É a mesma coisa. A gente não É, tem mais como saber o que a gente sim. sabe hoje sobre o funcionamento infantil, sobre o desenvolvimento do cérebro infantil. A gente não tem como deixar de saber o que hoje nós sabemos e que pode ser diferente para as próximas gerações, né? Exatamente, exatamente, Márcia. Olha, e queria te perguntar aqui uma coisa também, porque estando nós aqui do outro lado, não é? Como é que também começou esta expansão aqui do método pelo mundo, não é? Porque já não é Ah, só Portugal, já vai para o eu Japão, para o Canadá, não é? não sei como é que isso aconteceu. Não foi planejado. Não foi planejado. Não foi planejado. Nós fomos a Portugal passear. Nós fomos a Portugal passar um mês. Nosso programa, vamos passear. Bom, já que a gente vai passear, vamos fazer um encontro dos coaches de lá? Vamos. Sim, sim. E encontras-te com uma doida cá, não é? Que vai a correr-te contigo e com o Pedro, Nós em estávamos. que eu dizia, nunca mais me esqueço, estávamos lá na sala do Saldanha, no encontro, e eu dizia: Márcia, eu não sei para onde é que hei de começar, eu estou completamente perdida. Você já tinha feito a formação. O online, sim, Nós só queríamos conhecer os coaches. Olha, nós não tínhamos nenhuma pretensão maior. Nós queríamos conhecer os coaches lá, os coaches que já estavam em Portugal, e talvez a gente conhecer também algum kid coach que aparecesse, como foi o seu caso, né? A sim. gente sabia que já tinha alguns kid coaches formados, você foi uma das primeiras. Mas, gente, a gente não imaginava abrir uma empresa em Portugal.
a gente não fez um planejamento de fazer turmas presenciais, mas isso foi surgindo. Foi impressionante como que... E a gente fica muito feliz de ver que essa demanda em Portugal, ela é uma demanda crescente, e eu vou ser muito honesta, como sempre sou, quem já me conhece sabe muito bem disso. É claro que eu fico feliz pela expansão da empresa e pelo crescimento financeiro da empresa, é evidente que sim. Mas a minha maior felicidade, a minha grande satisfação é saber que a gente está contribuindo, e eu fico arrepiada falando isso, com a família portuguesa, que eu sei o quanto que vocês precisam. O quanto, Mesmo. sabe, o quanto que, por uma questão até cultural, vocês são muito reservados e necessitam de um pouco mais de contato, de carinho, de afeto com os nossos filhos. Eu falo isso com muito respeito, não com crítica, de verdade, não com crítica, mas com muito respeito, mas ao mesmo tempo com muita verdade. Eu sei o quanto que Inês, por exemplo, que eu tenho mais proximidade, já pôde me confidenciar o quanto que ela vem mudando o estilo dela se relacionar à proximidade, o afeto, o quanto que vários alunos nossos de Portugal nos dizem que aumentaram o seu nível de proximidade e de calor de relação dentro de casa. Gente, eu só acredito nisso para a mudança da nossa sociedade. Eu só Mesmo. acredito que a gente realmente modifica essa humanidade começando dentro de casa, uma relação de troca, de afeto, de comunicação, de Sem dúvida. proximidade verdadeira, real. Oh, Márcia, e realmente, e tu sabes, não é? Eu comecei isto tudo pela minha família, em especial pela minha filha, não é? Foi a minha busca, foi o querer algo diferente, o procurar algo realmente que me apoiasse também a mim e principalmente dar-lhe a ela essas ferramentas. E supostamente ia ser só para mim, Márcia. E pensar que realmente acabei de dar uma formação presencial que eu nunca imaginei sequer que lá chegasse. Mas é porque este método é tão lindo, é tão inspirador e traz-nos tanta coisa boa que nem sequer é justo guardar só para nós, sabes? Eu senti mesmo como uma missão, Márcia, porque aquilo que ele me deu é tão rico, é tão transformador para toda a minha família, que não tenho o direito de guardar só para mim. E quero muito, porque é como tu dizes, há tanta necessidade, mas tanta necessidade das famílias, das escolas, com tudo o que passaram agora e perceberam o que precisam também, que não somos nem nunca seremos suficientes para chegar a tudo, sabes? Somos mesmo precisos muitos mais braços, como tu costumas dizer, não é? Os teus braços, para irmos mais além, para conseguirmos atingir, chegar a outros lados. E eu só espero que estas 22 pessoas que estiveram comigo na formação, de facto, levem-no para, como uma aluna que veio de propósito da Suíça para vir fazer a formação, não é? E que realmente continua a levar isto pelo mundo fora, porque as famílias têm tanto a ganhar. Se todas elas ganharem 1/10 do que eu ganhei, Márcia, é fabuloso, sinceramente. Mesmo. Vieram alunas do Algarve, veio uma aluna da Madeira. Quer dizer, nós juntamos ali um grupo de pessoas com uma vontade tão grande, mas tão grande de transformar gerações, Márcia, que eu nem te consigo explicar a emoção que eu senti, sinceramente. É uma coisa bonita demasiado, é uma conexão com algo superior a nós. É mesmo algo que Eu nós sentimos que queremos levar para o resto do mundo, sabes? sinto isso. Eu queria saber quem está nos ouvindo aqui hoje, quem está nessa nossa live aqui, Ah, a se Ana teve. A Ana teve na formação. a Ana teve na formação. Eu queria que vocês escrevessem aqui para mim, por favor, assim, se vocês também sentem que é algo que transcende, que ultrapassa, que vai nesse nível do propósito, isso que a Flávia colocou, no É, nível do propósito, transcende, vai além de algo que possa ficar guardado só dentro da nossa casa, mas que seja possível a gente divulgar, que a gente possa de verdade trazer outras famílias para esse nível de reconexão.
Algumas famílias, pessoal, eu queria ouvir de vocês, eu queria que vocês pudessem escrever aqui. Se vocês entendem isso que eu e a Inês também entendemos, que eu estou querendo fazer a formação. Ótimo, Ah, Flávia. Flávia, boa. A propósito, a gente está justamente no momento aqui, eu e Inês, pensando quando é que vai ser a próxima turma em Portugal. A gente está pensando isso. Impossível ficarmos com isso só para nós. É Legal? verdade, Sabrina. É isso que eu queria ouvir de vocês. Se vocês percebem que é algo que transcende a gente, que transcende a nossa casa, ou que é para a gente ficar só para usar dentro de casa, eu queria que vocês me dissessem, eu queria sentir como é que está isso dentro de vocês. Se é alguma coisa que está queimando dentro de vocês, que nem queima para É mesmo. queima na Inês, queima na Ana Bortoleto, na Marina, em quem já está vivendo essa mudança. Eu queria saber se isso está queimando dentro de você, para você carregar isso, ajudar outras famílias. Me coloca aqui. Tem sido maravilhoso todos os dias com os meus filhos e com as famílias com quem Mafalda. trabalho. Obrigada, Mafalda. Obrigada, É. Mafalda Bosch, pelo feedback. É Ó, isso que a Márcia, gente quer saber. e além disso, isto também nos une, não é? Como família, que é uma coisa que eu sempre ouvi de vocês e que eu transmiti desta vez, não é? Para os alunos, que é, nós agora fazemos parte de uma família. Nós fazemos parte de uma família que acredita num bem maior, num propósito maior. E isto une-nos de tal forma que a associação é muito engraçado, porque somos pessoas de todos os pontos do país, até da Flávia do Brasil, que vem para cá, e portanto nós juntamos-nos por um princípio, por algo que está acima de nós, e cada uma de maneira completamente diferente, umas do norte, da formação presencial do Porto, outras pessoas do in-home, como a Bárbara, outras do online, como a Emma, por exemplo, ou a Mafalda, a Flávia, não é, também, do Brasil. E, portanto, juntamos-nos todas porque acreditamos numa coisa muito em comum, que nos une como uma família, sabes? E isto realmente é o poder do método, que vai muito mais para além daquilo que, olha, que eu alguma vez imaginasse, sinceramente. O Inês, a Sabrina Gonçalves escreveu aqui: finalmente encontrei meu caminho, penso no programa de noite. Eu acho que isso é uma coisa muito engraçada que acontece, e muito giro também, né, Sabrina? Que é a gente encontrar a nossa turma, a gente É. encontrar a nossa tribo. Isso eu acho fantástico, porque muitas vezes, quando eu comecei as formações, né? E eu ouvia os meus alunos falando coisas que eu também pensava, e eles diziam, e eu dizia coisas que eles pensavam, e a gente começou a dizer assim: caramba, eu estou encontrando pessoas que pensam coisas que eu acredito. Isso dá uma força na gente para a gente poder fazer as mudanças que a gente quer, precisa fazer dentro de casa, e as mudanças que a gente pode oferecer para fora de casa. A Andréia está dizendo assim: com certeza, quero poder proporcionar essa experiência para muitas famílias. Legal. José Marcos dizendo: concordo a 100%. Nós também fomos pelos nossos filhos e agora estamos a pôr em prática para partilhar toda a aprendizagem com mais Ah, o famílias. José esteve connosco no in-home com a mulher, lembras-te? Que Era. lindo, Léo. Estavam os dois a fazer a formação do in-home, exatamente. Nós depois vamos ficando com esta conexão aos alunos, não é, Márcia? Que lá está, fazem parte também um bocadinho de nós depois, não é? Aí. Tem sido muito bom, porque tal como a Inês está a dizer, ganhei mais uma família, é verdade. Transformou minha forma de pensar. Ah, Kelly, que lindo. Sem qualquer dúvida, eu fiz a formação por causa das minhas filhas. Era algo para mim. E mal fiz a formação, comecei a exercer e nunca mais parei. Que lindo, Bárbara, que lindo, que lindo. Ai, gente, tem tanta coisa linda que vocês estão escrevendo. Vamos deixar a Inês continuar aqui a live, depois a gente lê mais. Isto é mesmo. Mas, ó Márcia, e agora? Como é que vai ser? Que planos é que nós temos? É que eu acho que as Eu coisas nós estou com vamos deixando vários planos desenrolar, e não é? você está Eu estou com vários Não é? planos, mas o meu plano mais imediato nesse momento, Inês, é a questão do atendimento virtual. Por quê?
Nós Certo. sabemos que a questão da pandemia é uma questão que, para a gente ter tudo totalmente normalizado, eu suponho que a gente chega no final de 2022. Você está me entendendo? E Sim, a gente sabe sim, a quantidade de famílias que estão necessitando ser atendidas. E sabemos imenso. também a quantidade de kid coaches que necessitam trabalhar. Então, eu olho os dois lados. Eu olho a necessidade das famílias que necessitam de atendimento e olho a necessidade de muitos kid coaches que já se formaram, estão se formando e necessitam trabalhar. E a minha função é juntar essas duas pontas o tempo todo. Essa é a minha função o tempo todo. Então, nós estamos nesse momento esperando chegar relatos de quem já vem atendendo online, como é que está sendo. Estamos também trabalhando na customização dessas ferramentas para que elas sejam utilizadas de uma maneira online. Então, nós estamos. Esse é meu foco, é meu projeto de imediato, sabe? A gente não perder na qualidade do Exato. atendimento, que eu não aceitaria, mas a gente encontrar saídas, soluções para este momento tão crítico da sociedade e não deixarmos de atender. Eu tenho certeza que hoje os psicólogos têm feito um trabalho belíssimo no que diz respeito principalmente aos traumas que estão sendo causados por esses momentos dolorosos que muitas famílias estão passando de perda de entes Sim. queridos, de perda da liberdade, de perda do seu ir e vir, né? O ir e Uhum. vir é um direito de todo ser humano, é o ir e vir. E muitos no mundo inteiro perderam seu direito de ir e vir, mas de estar e ficar por uma questão de segurança. Então, meu propósito nesse momento é trabalhar com o como a gente pode fazer para atender as crianças, mantendo a qualidade, porque atender pais a gente continua atendendo na boa. Atender escolas a gente continua atendendo na boa. Mas atender a criança que você não tem vinculação prévia é que é a minha preocupação e o meu zelo. Porque quando você já tem um contato, é o seu ex-aluno, é o seu sobrinho, não vejo nenhum problema atender online. Mas a criança que está precisando nem sempre é a criança com quem você já teve contato prévio, né? Exatamente. Sim, sim. Meu projeto fundamental nesse momento é instrumentalizar os Kid Coaches para que a gente consiga fazer o atendimento online com segurança, com resultado e com eficácia. É fundamental isso que trazes aqui, Márcia, porque de facto, assim, estamos a viver um período que nunca ninguém sequer imaginou. A verdade é essa, não é? Não estávamos minimamente preparados para isto. E cada vez mais as famílias precisam, sem dúvida, não é? As crianças estão muito necessitadas. Eu chego-me situações de crianças com imensos medos que já não tinham, em que se calhar voltaram a fazer xixi na cama, que já não acontecia, a ter medos de noite, a não querer ir para a escola, a não conseguirem alimentar-se. A socialização que tem sido uma complicação porque eles perderam todo esse vínculo, não é? O voltar a socializar, as raivas e medos e ansiedades que estão dentro dessas crianças, como é que eles conseguem gerir tudo isto e verbalizar e trazer à tona, não é? Porque a verdade é que eles estão num meio familiar que também está a sentir tudo isso e, portanto, nem sempre consegue acolher esses sentimentos porque eles próprios estão a viver momentos muito complicados. Portanto, eu acho fundamental essa transição que tu estás a pensar, ou pelo menos essa adaptação ser possível, para que possamos chegar cada vez mais a mais famílias e a mais crianças. Que eu acho que isto é um momento, Márcia, em que nós realmente podemos contribuir muito, muito. E, e, e quem nos dera lá Eu não está. tenho dúvida, eu não tenho dúvida, como eu falava, que os psicólogos estão interferindo positivamente muito nesse momento, mas eu tenho certeza que o Kid Coach tem sua parcela de contribuição com a sociedade nesse momento, sim. E nós não podemos ser omissos, sabe? Então, a minha ideia é, Inês, assim que a gente conseguir constituir esse bojo de reconfiguração das ferramentas, ter um pouco mais de dados, eu quero convocar todos os Kid Coaches de uma forma assim ampla, geral e restrita, para a gente poder instrumentalizar com as ferramentas virtuais
né? Fazer isso assim, fazer um grande treinamento, vários treinamentos online, gratuitos, para a gente poder instrumentalizar quem já está formado para poder continuar atendendo e atuando, e quem não começou, começar a atender a atuar, né? Isso, acho excelente, até porque, e é isso, a Márcia, que também no fundo também te distingue, não é? Porque o método não é criado e parou ali, não é? O método está em constante transformação e adaptação àquilo que vai acontecendo, seja pelas ferramentas, seja por estudos científicos que vão surgindo, situações que nos trazem as neurociências e tudo isso, portanto todas essas informações vão sendo colocadas no método, ou seja, nós estamos sempre em evolução e agora é fantástico querermos também evoluir exatamente para a situação que estamos a viver hoje em dia, para poder trazer ferramentas que nos permitam ajudar de outra forma, não é? Até com mais segurança, lá está, porque a verdade é que esperemos que as coisas comecem a melhorar e cá em Portugal, felizmente, as coisas já estão no bom caminho, mas a verdade é que há muitas famílias e crianças que têm esse receio e é legítimo e, portanto, também temos que saber respeitar. E termos essa capacidade de dar resposta independentemente da situação que se passa, eu acho fabuloso. Sim, Márcia? Tá, não Estás-me sei a se ouvir? sou eu que estou. Eu não sei se eu que estou travando, eu não sei se Um é aí que bocadinho. está travando, enfim, eu às vezes perco um pouco, às vezes perco um pouquinho porque trava aqui. Mas o fato é que vocês ainda vão ter que estar comigo criando e recriando muita coisa, porque, como a Inês disse, o método é um bebê. E há muito por se criar em cima, assim como eu também estou muito receptiva a proposições que os alunos trazem, às experiências que os alunos vão tendo, essa prática vai trazendo para a gente também visões que vão, não só os novos estudos, as novas pesquisas, as novas descobertas, mas também a prática, né, Inês? A prática que as pessoas vão tendo e vão me alimentando, vão me sugerindo coisas para a gente estar aí pensando. Eu penso em viver até os 110 anos, então penso que vocês vão ter muitas mudanças no método. Eu não sei se Deus pensa a mesma coisa, mas eu penso. Vamos estar muito tempo juntos, sabe? Não, nós queremos que sim, Márcia. Muito bom, muito bom, sim. E esperemos também em breve que possa estar connosco aqui novamente, não é? Que a gente também possa estar juntos e que Seja a hora de estar aí convosco. E Deus vai nos permitir que em 2022, 2021 eu não tenho essa esperança, mas em sim, 2022 eu tenho muita esperança que nós vamos fazer um grande encontro da Associação Portuguesa de Crescimento Infanto-Juvenil, junto com o ICIGE. Vamos encontrar todos os nossos Kid Coaches, os nossos Team Coaches aí formados. Vamos fazer um grande encontro de troca, um seminário com mesas redondas, com apresentação de casos. Vai ser espetacular, com certeza. A Xana certeza. dizendo, Olha, comecei a ação e é. estou muito entusiasmada. Estou em Portugal e queria perguntar a Inês como ela tem visto a procura desse tipo de atendimento aqui em Portugal, sendo que o coach infantil, como é que você está vendo a procura? Crescendo muito. Só para tu teres uma ideia, Márcia, e aqui falar à Xana e a quem está aqui connosco, eu só esta semana eu estou a começar 4 novos processos. Portanto, de facto, as crianças e as famílias estão a precisar muito de nós e deste apoio, por isso há cada vez mais receptividade a este tipo de abordagem. Já começa a haver menos desconfiança e a perceberem melhor, de facto, que inclusive pode-se complementar com outro terapeuta, portanto, mesmo da parte dos psicólogos, nós tínhamos 3 psicólogas na formação, ou seja, também já começa a haver da parte deles a perceberem que realmente podem agregar ao que já fazem e ter essas ferramentas e vê-se que
a sociedade, as famílias em geral, começam a procurar outro tipo de abordagens e a perceber que precisam de outro tipo de ferramentas. Portanto, tem sido num crescendo enorme a procura aqui em Portugal, sem dúvida. Olha, a Bárbara diz Bárbara igual. Chiquelho diz igual. Diz igual aqui a você. Obrigada. Bárbara, quando eu for a Portugal, quero conhecer sua clínica. Vou lá te conhecer e conhecer suas instalações. Pessoal, é uma alegria imensa ter estado convosco. Inês, há mais alguma coisa que você Márcia. gostaria? Não, querida, eu acho que a gente depois pode ir marcando assim mais para assim que tivermos novidades também, não é? De como é que vai ser daqui para a Claro. frente e talvez de outra formação que possa surgir. Nós também, da nossa parte da associação, queremos te agradecer, como é óbvio, todo o apoio e ir-te dando novidades do que é que vamos conseguindo progredir e evoluir, porque fazes parte desta Ô, família, Inês, como é me óbvio, não diz uma coisa. Existe alguma maneira formal para a pessoa se associar? Me fala um pouco sobre isso. Ah, Para a sim, pessoa ser Márcia. uma associada. Como é que E seria? para a pessoa se associar, basta ir ao nosso site, que é apsis.pt, e tem lá todo o formulário e todo o passo a passo para se inscrever. É muito simples, mesmo muito simples. Nós ainda estamos aqui com umas questões burocráticas, mas quase a terminar, que isto, a pandemia trouxe alguns atrasos, não é? Não nos permite às vezes fazer as coisas tão rápidas como nós gostaríamos. Mas não desistimos de todo, portanto, vamos na mesma Ô, Inês, e eu acho que seria muito interessante trazer para todos por que é importante ter uma associação em Portugal. Eu considero importantíssimo, mas eu acho que é importante a gente esclarecer o que todos ganham por se ter uma associação. Eu acho isso bem importante, sabe? é assim, Márcia, era como te dizia no início, o primeiro ponto, de facto, é tentar regulamentar como profissão o coaching infantil-juvenil, porque eu vejo isto muito positivo para todos os lados. Para os próprios Kid e Teen Coaches, porque se sentem apoiados na sua prática e percebem que podem ter ali, inclusive, um meio de divulgação, até fazendo lives connosco, havendo uma bolsa de pessoas em que se indica o sítio onde é que elas estão no país, portanto assim uma pessoa já pode procurar por zona quando quer um Kid Coach ou um Teen Coach. Tem também, temos uma parte que é só para estatísticas, onde qualquer um que seja membro pode utilizar para fazer uma palestra, para divulgar o seu trabalho, para fazer um post, coisas atuais à nossa realidade, não é? Que lembras-te que havia um bocadinho essa demanda do que é que se passava cá em Portugal e dos dados que aconteciam cá em Portugal, portanto, a nível do bullying, do burnout, da desistência das escolas, tudo isso são dados que nós estamos a oferecer a todos os membros também. E depois disso, principalmente, e também, claro, às próprias famílias que procuram, porque se sentem mais seguras a saber que pela associação tem outro tipo de apoio, não é? E sabem que quem está na associação está credenciado e está habilitado para fazer este tipo de metodologia. Portanto, eu acho que isso é fundamental para que quem também procura este tipo de coisas sinta seguro e sinta confiante que está a investir num processo que vai funcionar, não é? Que tem um método por detrás. E de facto, também, que é o que nós queremos aqui muito, é lançar um projeto para as escolas em que a pessoa se possa apresentar através da associação. E, portanto, trazer aqui esse apoio para levar às escolas esta metodologia e para que seja mais fácil, por assim dizer, chegar aos professores, chegar aos alunos e chegar às escolas. São esses, assim, os grandes dois pontos que nós queremos oferecer com a associação, sem dúvida, Márcia. Não sei se me estavas a conseguir ouvir. A Adriana Flávia está aqui sugerindo, façamos também uma associação aqui no Brasil e com certeza podemos pensar sim como organizar isso. É como eu disse, né, gente? O método é muito novo, há muito para ser feito, há muito para ser desenvolvido, para criarmos juntos, nos apoiando mutuamente. Isso só vai ajudando a todos nós
nesse posicionamento na sociedade, na credibilidade do nosso trabalho, no reconhecimento desse nosso trabalho. Ó Márcia, e agora também já pensando aqui um bocadinho lá cá para o futuro, não é? Que sabes que a gente também gosta de criar aqui os nossos sonhos, é de facto também expandir para outros países de língua portuguesa, porque temos tanto também para poder contribuir. E estava exatamente até uma aluna nesta formação que me dizia: Inês, como é que é? Vamos para Angola? Vamos! Vamos para Portanto, exatamente. a primeira turma da escola, eu vou estar junto, hein, se Deus quiser. Claro que sim, claro que sim. E por isso há muito trabalho pela frente, não é, Márcia? Há muita coisa que a associação eu acho que pode contribuir e em conjunto com o ICIJ acho que podemos chegar a muito mais. E eu acho que é isso que aqui nós queremos, de facto, sem dúvida. Com certeza. É. Márcia, quero-te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e principalmente por nos inspirares a estar aqui, a estarmos todos juntos e perseguirmos este caminho, que é uma coisa que realmente te devemos de coração, porque se não fosses tu, nós nunca estaríamos aqui todos a falar sequer sobre isto e a querer transformar tantas famílias. Muito obrigada, Inês, pelo carinho e mais uma vez muito obrigada pela linda parceria que está estabelecida entre nós brasileiros e todos vós portugueses por meio dessa sua iniciativa belíssima, viu, querida Inês? Obrigada, Márcia. Muito. Deus abençoe a todos. A Estamos todos. juntos. Obrigada a todos. Obrigada pela vossa participação. Obrigada.